A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. A Constituição de 1988 prevê que União, Estados e municípios dividam a responsabilidade pela administração da educação básica pública e também do financiamento dela. Mas afinal, você sabe como funciona esse financiamento? E por que é tão importante o Fundeb, nome popular do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação? No USP Analisa de hoje, nós recebemos a consultora da Confederação Nacional de Municípios, ex-secretária da Educação do Rio Grande do Sul e também consultora legislativa aposentada da Câmara dos Deputados, Marisa Abreu, que vai esclarecer todas essas dúvidas para a gente. Seja muito bem-vinda ao USP Analisa. Muito obrigada pelo convite, estamos aqui para conversar. Professora, de uma forma geral, como funciona o financiamento da educação básica pública no Brasil? Olha, nós temos que começar pela Constituição Federal de 88, como tu fizeste referência, né? Já vinha de antes, mas a Constituição de 88 manteve, tem uma vinculação de recursos da receita resultante de impostos para, é assim que está escrito lá na Constituição, manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a União é no mínimo 18%, os estados e o município no mínimo 25% do que eles têm de impostos. E, olha, a gente tem que entender direitinho. Nem todos os tributos são impostos. Por exemplo, taxa de luz não é imposto, taxa de iluminação pública, taxa de lixo não é imposto. Tem contribuições que não são impostos, tá? É dos impostos que a gente está falando. E quando a Constituição diz receita resultante de impostos, por exemplo, no caso dos municípios, é o que ele arrecada mais o que ele recebe de transferência do Estado, onde ele está, do governo do Estado, e o que ele recebe de transferência da União. No caso da União, é o que ela arrecada descontado que ela obrigatoriamente, pela Constituição do Brasil, tem que transferir para estados e municípios, tá? Então, 25% da receita resultante de impostos, estados e municípios têm que aplicar em manutenção e desenvolvimento do ensino. O Fundeb, depois a gente conversa mais sobre isso, ele é uma redistribuição no âmbito de cada estado de parte desses recursos vinculados. Além dos recursos vinculados e do Fundeb, existe o salário educação. O salário educação é uma contribuição social paga pelas empresas sobre a folha de pagamento, que é arrecadado pelo governo federal. 40% do valor fica com ele, 60% volta para cada estado onde foi arrecadado e é automaticamente redistribuído pela matrícula entre o governo do estado e os municípios, rede pública no estado. E, além disso, existem o que a gente chama transferências legais e voluntárias da União. A União tem que cumprir a função supletiva e redistributiva no financiamento da educação básica pública, com o principal objetivo de garantir padrões mínimos de qualidade e de reduzir as desigualdades, que num país tão grande, desigual e federativo como o Brasil, são muito significativas, certo? Essas transferências, para a gente ter uma ideia, vou dar exemplos, não vou falar de todas, tá? Uma transferência legal super importante é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A União, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, repassa um valor para todas as redes públicas de ensino, que é uma contribuição para a oferta da merenda. A União não é responsável por sustentar todo o programa, né? Bancar todo o custo do programa, é uma função supletiva. Então, a merenda é um exemplo da transferência legal e obrigatória da União para todo mundo. Mas existem transferências voluntárias também. Por exemplo, o ente federado assina um convênio com a União para receber um recurso para fazer uma reforma num prédio escolar, para construir um prédio escolar, as chamadas transferências voluntárias. E, além disso, existem outras fontes. Existe uma parcela dos royalties, que tem que ser investido também na educação, uma parte na educação, uma parte em saúde, né? E os entes federados podem buscar outras fontes, por exemplo, parcerias público-privadas, empréstimos internacionais, tá? Só para a gente ter uma ideia, agora, recentemente, o Ministério da Educação ainda divulgou esses dados, os recursos do Fundeb,
correspondem a 63% do conjunto dos recursos destinados ao financiamento da educação básica pública. O salário e educação corresponde a 5%. As transferências da União voluntárias e legais, obrigatórias, a 3%. E os recursos que os estados e os municípios têm que investir, eles, né? Por exemplo, os 3 impostos municipais não fazem parte da cesta do Fundeb, então os municípios têm que aplicar 25% deles também, né? Essa parte de impostos próprios, recursos próprios dos estados e dos municípios, corresponde a 29%. Mas para registrar, o Fundeb é 63% dos recursos públicos disponíveis para o financiamento da educação básica pública. Bom, muito se falou no ano passado sobre a aprovação do novo Fundeb. O que é o novo Fundeb, como ele funciona e qual que é a importância desse fundo de uma forma geral? Acho que a senhora já deu uma pincelada, mas vamos explicar um pouquinho melhor para o nosso público. A gente tem um histórico de 3 fundos, né, no financiamento da educação brasileira. O primeiro foi o Fundef, que teve vigência de 97 a 2006. Depois o antigo Fundeb, que teve vigência de 2007 a 2020. E o novo Fundeb, que é esse que se falou tanto ano passado, como tu fizeste referência, começou a ter vigência no dia 1º de janeiro desse ano. A diferença é que os 2 fundos anteriores eram transitórios, eles tinham prazo de vigência, eles estavam previstos no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição brasileira. Deram tão certo que agora ele virou permanente. Ele não está mais lá no ADCT, que se chama, e se transformou num artigo da parte permanente do texto constitucional, o artigo 212-A. Por que ele é tão importante? Ele pega uma parte desses recursos de impostos vinculados, no âmbito de cada estado, são fundos de natureza contábil de âmbito estadual, e redistribui esses recursos entre o governo do estado e os seus municípios, entre a rede pública estadual e as redes públicas municipais. Tem um dado que foi super usado ano passado, viu? De um estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara, que nos dá a ideia do quanto esses fundos são importantes. Com dados fiscais de 2015, sem Fundeb, considerando todos os recursos vinculados para a educação disponíveis, salário, educação, etc., o município de Turiaçu, no Maranhão, tinha R$ 572 disponíveis por aluno ano. Em compensação, o município, o maior e o menor, tá? O município de Douradoquara, em Minas Gerais, tinha R$ 57.842. 572 para 57 mil. Com o Fundeb e com a complementação da União, que o Maranhão tem e Minas não tem, o município de Turiaçu aumenta de 572 para 2.937 e o município de Douradoquara baixa de 57 mil para 17 mil. Mas ainda é uma diferença de 17 mil para 3 mil, certo? Mas e por que isso acontece, né? Por que tem essa disparidade tão grande? Primeiro, a gente tem diferentes capacidades de produção entre as diferentes. A arrecadação tributária, a arrecadação de impostos é decorrente da produção social, né? Então, a gente tem regiões, estados, municípios com mais capacidade produtiva, outros com menos. Mas, além disso, também tem a forma como os impostos são distribuídos, a forma como o FPM é distribuída, a forma como o ICMS é distribuído, por exemplo, tá? O ICMS, só para a gente ter clareza, está aí discussão na reforma tributária, etc., né? É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços que o governo do estado arrecada. Pela Constituição do Brasil, 75% fica com ele e 25% é dos municípios. Mas até ontem, até antes da emenda do Fundeb, desses 25% dos municípios, 75% voltava para o município onde foi arrecadado. É o chamado VAF, pelo valor adicionado fiscal. E os outros 25% dos 25%, uma lei estadual definia. Então, todo o estado do Brasil tem um município que recebe um monte de ICMS porque é sede de uma grande atividade econômica. Por exemplo, em São Paulo, Paulínia, porque tem uma refinaria de petróleo. A Bahia, São Francisco do Conde, porque tem uma refinaria de petróleo. Rio Grande do Sul,
o município de Triunfo, que tem menos de 30 mil habitantes e é sede do polo petroquímico. Então, é uma enorme receita tributária per capita. São mais ou menos uns 100 municípios brasileiros, tá? Que são sedes de refinaria, de polos petroquímicos, de usinas hidrelétricas ou de minas de mineração. Então, tem um enorme retorno de ICMS. Mas, por exemplo, a arrecadação de IPTU, que é Imposto Predial Territorial Urbano, de ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que são 3 impostos municipais, eles são muito mais significativos em São Paulo e em Porto Alegre do que no município de 5 mil habitantes, entende? Então, a gente tem 2 variáveis, uma variável da capacidade de produção entre as regiões, estados e municípios, e uma variável muito grande da forma como os impostos são redistribuídos, né? Por isso que dá um valor por aluno tão diferente. O que o Fundeb faz? Ele pega uma parte desses recursos dentro de cada estado e redistribui pela matrícula, entendeu? Então, mecanismo redistributivo é assim, né? Sempre para alguém ganhar, tem alguém que perde. Então, Dourado Oquara baixa de 57 mil para 17 mil, mas ainda fica com 17 mil, meu Deus, né? Então, alguns perdem, alguns ganham. E torna a diferença menor, né? Gera mais equidade no financiamento. Essa é a grande vantagem dos fundos, mas ainda é insuficiente. Ainda era 3 mil para 17 mil no Fundeb anterior. Professora, no novo Fundeb muda alguma coisa em relação a de onde vêm os recursos ou não muda nada? Não muda. Deixa eu explicar para vocês. No debate que ocorreu no Congresso, teve proposta de tudo que foi tipo. Vou dar 2 exemplos, assim. Criar um fundo único de âmbito nacional. Hoje são 27 fundos estaduais. Não colou. Outra proposta, aumentar a cesta de recursos, botar 25% dos impostos e botar os municipais também. Também não colou. Porque, olha, o grande mérito desses fundos, que eles são elogiados no debate internacional, é que eles são simples e operacionalizáveis. Como é que esse negócio funciona? O FPM e o FPE, por exemplo, que é Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados, que são formados na Secretaria do Tesouro Nacional com um percentual da arrecadação de imposto de renda, que todo mês, né, tem desconto de imposto de renda na folha de pagamento dos trabalhadores, e com uma parte do IPI, ele é repassado de 10 em 10 dias. Tá? No dia 10 do mês, se transfere o que foi arrecadado nos últimos 10 dias do mês anterior. Tá? No dia 20, o que foi arrecadado entre o dia 1º e o dia 10. Como é que esse negócio funciona? Naquele dia, quando o governo federal faz essa transferência, ele já deposita na conta do estado ou do município 80% do que ele tem direito. Já retém os 20%. E no mesmo dia, deposita na conta do Fundeb o que aquele ente federado tem direito pela redistribuição interestadual, que pode ser mais ou menos do que o valor que foi retido. Se ele ganha com o Fundeb, ele vai ter na conta do Fundeb um valor maior do que o valor que deixou de ser depositado na conta geral. Se ele perde, é o contrário. Ele vai ter na conta do Fundeb um valor menor do que aquele que deixou de ser depositado na conta geral do ente federado. Ele é fácil operacionalização. Agora, tu imagina tu colocar os impostos municipais, ia ser uma confusão. Cada município ia ter que transferir para o outro município. Não tem como fazer, certo? Então, o que é igual ao anterior? Exatamente igual. São 27 fundos de natureza contábil, com a mesma cesta de recursos, 20% do FPM, do FPE, do ICMS, do ITR, tem uma lista de impostos, o ITR, tá? O IPVA, tá? Não entram, na realidade, o imposto de renda retido na fonte e os 3 municipais, os outros entram, tá? 20% são redistribuídos dentro do Estado pela matrícula da educação básica pública presencial e de acordo com a área de atuação prioritária pela Constituição do Brasil. O que isso significa? Matrícula de ensino médio na rede municipal não é contada. Ao contrário, matrícula de educação infantil na rede estadual não é contada. Não é considerada para redistribuição. Matrículas públicas e também as conveniadas com instituições educacionais, comunitárias, filantrópicas ou confessionais, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público,
que atendam creche, pré-escola, educação especial e educação do campo com formação por alternância. Ponto. Isso foi super polêmico na tramitação da lei ano passado, tá? Os dois extremos. Aqueles que defendem que os recursos públicos só podem ser usados na escola pública queriam tirar todas as conveniadas. E aqueles que querem estimular a rede privada queriam botar as conveniadas de ensino fundamental e médio também, né? Terminou prevalecendo manter o que era antes, certo? O que mudou? A complementação da União. No Fundeb anterior, a complementação da União correspondia a 10% do valor total da contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios aos 27 fundos estaduais. O que aconteceu agora? Aumentou de 10 para 23, ou vai aumentar de 10 para 23, ao longo de 6 anos de transição. Começou esse ano com 12% e vai chegar a 23 no ano de 2026, tá? E, além disso, muda também a forma como esses recursos são alocados. Como é que os recursos da União são distribuídos, tá? Os primeiros 10% continua sendo exatamente como no Fundeb anterior. É pelo chamado valor aluno-ano do Fundeb. Olha só, com a distribuição intraestadual, se tem o mesmo valor por aluno do Fundeb em cada rede pública de ensino dentro daquele estado, certo? Aí os que têm menos, que têm um valor menor, de acordo com considerando os seus recursos, né, ganham complementação da União. No funcionamento do antigo Fundeb, esses recursos da União foram direcionados principalmente para 9 estados, que são os que têm menos recursos. 7 da região Nordeste, menos Rio Grande do Norte e Sergipe, os outros 7, tá? E 2 da região Norte, Amazonas e Pará. No ano passado e nesse ano, tem mais 2 estados que estão recebendo, o Rio Grande do Norte e o estado do Rio de Janeiro. E essa é estranho, né? O estado do Rio de Janeiro. Os recursos dessa complementação da União vão para todos os municípios naquele estado. Então, São Francisco do Conde, na Bahia, que tem um monte de dinheiro fora do Fundeb, também recebe, porque vai para todo mundo. É o mesmo per capita para todos os entes federados daquele estado. Aí é por isso que veio o refinamento do novo Fundeb. A segunda parte da complementação da União, que será no mínimo de 10,5%, é assim que está escrito lá no texto da emenda constitucional, e que começou esse ano com 2%, tá? Vai ser alocado pelo que se convencionou chamar valor aluno-ano total. Então, não é o valor do Fundeb no estado, que é igual para todo mundo ali naquele estado. Cada município e cada uma das 27 unidades federadas tem o seu valor aluno-ano total, porque vai juntar o valor do Fundeb, os 5% das receitas do Fundeb que ficaram fora do Fundeb, vai somar os 25% daqueles 4 impostos que estão fora, vai somar o salário e educação, os royalties do petróleo e as transferências universais da União, que são 4, tá? Só para a gente ter uma ideia, nesse ano foram, até agora, tá? Porque amanhã deve sair uma nova portaria interministerial, amanhã 15 de setembro, e isso já vai mudar, certo? Mas até agora, que esse ano o VAT começou a ser distribuído em julho, tem 1.374 municípios beneficiados, tá? Eles terminam se concentrando mais naqueles estados mais pobres, mas aí São Francisco do Conde não recebe, Camaçari não recebe, certo? E, em compensação, municípios com menos recursos em outros estados também recebem. Na realidade, só em 2 estados nenhum município recebeu. Rondônia e Rio Grande do Sul. São Paulo, 2 receberam, esse ano, por enquanto, né? Santa Catarina, 3, Rio de Janeiro, 9, Paraná, 21, tá? Distribui melhor no resto do país, tá? E, de qualquer jeito, o valor total diminui, né? Mais ainda a diferença. Douradoquara continua sendo maior, viu? Mas ninguém ficou com menos de 4.800 com essa distribuição do VAT. E a terceira parte é o VAR, que é por resultados que vocês vão perguntar daqui a pouquinho.
Na pergunta anterior, professora, a senhora citou que nenhum município ia receber menos de R$ 4.800 por aluno. É algum valor básico? É o seguinte, isso tem que olhar lá as portarias as portarias interministeriais do Fundeb para entender. É a complementação da União VAT, os 3 milhões e poucos desse ano, alocados para quem tem menor valor aluno-ano VAT, valor aluno-ano total, e onde é que chegou? Chegou a R$ 4.800. Esse é o mínimo que todo mundo tem. Quem tem mais do que isso não recebeu complementação VAT. Quem tem menos do que isso recebeu para chegar nele. De uma forma geral, então, professora, só para a gente arredondar, esses fundos anteriores já tinham trazido um certo grau de equidade da distribuição de recursos. O novo Fundeb vai trazer um grau maior ainda, é isso? Isso. Esse é o objetivo. Vai diminuir ainda mais as diferenças, embora elas vão continuar ainda existindo. Mudando um pouquinho de assunto, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, já está em execução atualmente para os ensinos infantil e fundamental e está em processo de implementação para o ensino médio, processo esse que sofreu atraso em virtude da pandemia de Covid. A BNCC na educação básica, de uma forma geral, está alinhada ao novo Fundeb? De que forma? Com certeza. Olha, para começar é o seguinte, por isso que eu deixei para falar depois. Essa terceira parte da complementação da União, que se chama de complementação VAR, valor por aluno ano por resultados, que começará a ser distribuída em 2023, né? Nem 2021, nem 2022, ela tem condicionalidades e depois tem que deve ser considerado na construção do indicador. Entre as condicionalidades tem assim, escolha de diretores escolares com critérios técnicos de mérito e desempenho. É uma, por exemplo. Que no mínimo 80% dos alunos participem das provas. Senão fica fácil assim o professor dizer, olha, não vem amanhã, tá? Para o aluno que tem baixo desempenho. Amanhã tem a prova Brasil, não é nota para ti, não vem, tá? Isso não é só no Brasil, tá? Em qualquer lugar do mundo isso acontece. Darwin nos explica. Terceira condicionalidade, que vocês vão perguntar mais adiante, ter aprovado a lei de redistribuição do ICMS, que a emenda constitucional previu. E a quarta condicionalidade é ter currículo e implementação já alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Então, ter currículo alinhado à base é condicionalidade para concorrer aos recursos da terceira parcela da complementação, que é a complementação VAR. Agora, para mim tem mais uma coisa, eu já disse mais de uma vez. O princípio do Fundeb e o princípio da base são os mesmos. É como é que a gente assegura educação básica de qualidade com equidade. Qualidade com equidade. A qualidade com equidade começa na distribuição dos recursos financeiros e termina no processo pedagógico. Começa no Fundeb e termina na base. Os princípios são os mesmos. Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final, mas nós vamos continuar na semana que vem essa conversa sobre o financiamento da educação básica pública no Brasil. A consultora da Confederação Nacional de Municípios, ex-secretária da Educação do Rio Grande do Sul e consultora legislativa aposentada da Câmara dos Deputados, Marisa Abreu, vai estar conosco novamente para falar desse tema. Lembrando que a professora Marisa também participou do curso Políticas Públicas e a Qualidade da Educação, que é promovido pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. O vídeo com a aula da professora está disponível no canal do IARP no YouTube. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.